Já estamos de volta com o Revista da Cidade. Hoje um assunto muito importante que interessa com toda certeza a todos os cristãos. A festa do Carnaval já acabou, né? Logo na sequência, na quarta-feira de cinzas, se dá início à Quaresma. E para a gente saber um pouco mais sobre o significado da Quaresma, né? O que nós, enquanto cristãos, temos que fazer durante esse período de 40 dias, a gente está recebendo aqui no programa hoje o padre Adriano Zandoná, que é missionário da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, em São Paulo. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Obrigado, Regiane. Graças a Deus, muito bem. E muito feliz por poder estar com vocês falando desse tema que é um tema muito especial para todos os cristãos e também de uma maneira muito significativa faz parte da nossa cultura, não é? É verdade. A Quaresma envolve todo mundo, querendo ou não, a gente vive esse momento, não é? Enquanto cultura, enquanto sociedade também. Vamos falar da origem da Quaresma. Por que esse período de 40 dias? Olha, esse período, a origem mais concreta da Quaresma é o tempo que Jesus passou no deserto, os 40 dias que ele passou no deserto em oração. Também foi tentado ali, né, como nos dizem os evangelhos, pelo demônio e viveu um tempo de jejum, de oração, em preparação à sua missão. Então, nesses 40 dias que compõem a Quaresma, os cristãos, todos nós, vivemos com Jesus esses 40 dias de recolhimento, de oração, que não são um fim em si mesmo. Eles preparam o grande evento, que é a festa da Páscoa, que os cristãos todos vão celebrar depois de 40 dias que se iniciam a Quaresma. Então, a Quaresma a gente pode considerar como um convite a experimentar um pouco do que Jesus viveu nesses 40 dias? É como se fosse uma purificação? Sim, uma purificação e também uma preparação para viver esse grande evento, que é o evento central da fé cristã, não é? A fé cristã é o que é por causa daquilo que nós chamamos de tríduo pascal, daquilo que foi vivido na quinta-feira santa, sexta-feira santa, no sábado e no domingo da ressurreição, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então nós nos preparamos nesse tempo para celebrar com profundidade a ressurreição de Cristo, que venceu a morte, que venceu o mal e que inaugurou uma nova estação, não é, na história humana a partir da sua ressurreição. Durante esse período de 40 dias, os cristãos têm algumas obrigações, a gente pode dizer assim, né? Para que essa purificação também aconteça, né? Para que consiga chegar na Páscoa já com com o espírito purificado e tudo mais. Quais obrigações seriam essas? Olha, eu, sinceramente falando, eu até substituiria esse termo obrigações por o termo convite. Tá. Não é, no período quaresmal, os cristãos são convidados a 3 realidades muito especiais. A primeira delas é a oração. Jesus esteve no deserto e ele esteve em constante oração, ele esteve constantemente se dirigindo ao Pai, escutando o Pai. Então o cristão é chamado à oração. Em segundo lugar, o cristão também é chamado à caridade, ou como na Bíblia nós chamamos, à esmola, a olhar para o próximo, a ver muitas vezes o que está sobrando em casa. Um convite que a igreja faz nesse tempo, nem sempre, por exemplo, uma caridade de maneira concreta, extraordinária. Não, mas a caridade simples, por exemplo, olhar lá no armário, o que está sobrando? Não é? Os primeiros santos do cristianismo diziam que aquilo que sobra no nosso armário pertence aos pobres. É verdade. Não é? É verdade. Então é um convite a esse tipo de despojamento, a caridade. Começando no próprio armário, começando na realidade cotidiana, peculiar ali da minha vida, o que está sobrando, o que eu posso me desfazer para doar para alguém, para ajudar alguém com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou também. E o terceiro convite é o jejum, não é? A terceira realidade muito especial que os cristãos são chamados a viverem no período quaresmal é o jejum propriamente dito, ou a abstinência, por exemplo. De um item ou outro. Isso, de um item ou outro. É muito comum nesse período quaresmal, Regiane, as pessoas, por exemplo, fazerem abstinência de ficar sem comer chocolate durante esses 40 dias. Aí chega na Páscoa e você acaba depois. O ideal é começar depois, voltar com sobriedade, né? gradativamente. Mas, enfim, há sempre essa dinâmica. E é muito bonito também, porque não é uma abstinência por si só. Você faz aquela abstinência colocando sempre uma intenção. Olha, eu estou fazendo essa abstinência pela minha família, eu estou fazendo essa abstinência por uma intenção específica. Quantas não são as intenções, quantas não são as pessoas dentro da nossa casa que precisam da bênção de Deus, que precisam da oração, que precisam dessa paz, né? Não é que vem de Deus. Então é uma maneira também de jejuar, de fazer uma abstinência pelo outro. E mais do que isso, o jejum também, a igreja nos ensina, é uma maneira de educar os sentidos. Nós vivemos numa sociedade na qual as pessoas são extremamente... Nós somos ansiosos, somos uma geração agitada,
limitada. E o jejum é uma maneira também de você educar os seus sentidos, Controlar você doar a o seu ansiedade. corpo, justamente, controlar em todos os aspectos, não é? Educando a peculiaridade dos seus sentidos, da sua carne, de tudo mais. Como dizia Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne precisa desse auxílio instrumental da oração, do jejum, para verdadeiramente conseguir adentrar aquilo que o Senhor propõe, né? Que Deus propõe, que Jesus propõe nesse período e em tantos outros períodos da nossa vida. O jejum, então, significa a parte do que seria o sacrifício, né? O sacrifício tem um significado muito importante para os cristãos, muito né? importante. E eu acredito que, por mais, o sacrifício é um componente peculiar de toda e qualquer experiência humana. Por mais que nós fujamos dele, não que o cristianismo enfatize e pregue que somente todo mundo tem que sacrificar e tem que sofrer. Não é isso. Existe o sofrimento de Cristo, que é redentor para nós, existem os sofrimentos que nós temos cotidianos e que somos convidados a unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, para que ele se torne também redentor, mas nós não podemos negar que o sofrimento, que o sacrifício faz parte de qualquer realidade humana, de qualquer cultura, de qualquer pessoa. Todos nós sofremos. E o problema não é sofrer, o problema é o que fazer com esse sofrimento. E a igreja, nesse tempo, principalmente da Quaresma, nos convida a transformar esse sacrifício, esse sofrimento, também numa realidade redentora através do amor, através do significado que eu coloco nesse sacrifício, nesse sofrimento, o sentido que eu vou empregando ali a essa realidade. Tá certo. Muitas pessoas não entendem por que a Páscoa é uma data móvel. Sim. Como é que define? O que é definido? Olha, o que ajuda a definir o dia da Páscoa? Sim, Domingo o calendário litúrgico, ele não tem uma conotação, não tem um link direto com o calendário civil. Por exemplo, o ano litúrgico, ele começa na festa de Cristo Rei, quando começa o Advento. E geralmente está em dezembro, no começo de dezembro. Mas são o último domingo do tempo comum, depois vem a festa de Cristo Rei, depois entra o tempo do Advento. Advento é a palavra grega que quer dizer preparação. No tempo no qual os cristãos se preparam para o Natal, não é? O ano litúrgico começa ali. E ele tem o seu ciclo próprio. Então ele não corresponde às datas civis. Por isso que alguns anos não corresponde à mesma data do ano passado, do ano retrasado e assim sucessivamente. Porque a peculiaridade do ano litúrgico é outra. Ela segue outros padrões, não é? Ela se alicerça, se ancora em outras realidades. Tá certo. E a cor que é utilizada principalmente nessa fase da Quaresma é o roxo, né? É o roxo. O roxo é uma cor que nos lembra a penitência, nos lembra esse espírito de oração, não é? Uma coisa que eu gosto muito de enfatizar, Regiane, principalmente na Quaresma, com a indumentária própria, com as roupas roxas e tudo mais, é que a Quaresma é, sobretudo, um tempo de reflexão. Eu costumo dizer que as pessoas hoje erram demais porque refletem de menos. Os seres humanos precisam aprender, nós precisamos aprender a ter esses espaços de reflexão. Às vezes nossas escolhas na vida são tão equivocadas porque a gente reflete de menos, a gente vai fazendo tudo no ímpeto. Então a Quaresma é um tempo, sobretudo, de reflexão. Mas não uma reflexão estéril, uma reflexão para eu me encontrar comigo mesmo, para eu me encontrar com Deus, que é o sentido de toda e qualquer existência humana. É um tempo muito peculiar e que nós precisamos saber aproveitar muito bem para colher os frutos posteriormente. Falando em colher frutos, ontem foi lançada também a campanha da fraternidade, né, com um tema muito interessante, este ano também, combatendo aí, abrindo a visão do mundo para essa questão do tráfico de pessoas, que é uma questão muito importante, que deve ser discutida e deve ser combatida em larga escala, né? Nós conversamos aqui no começo do programa sobre isso. Como é que é definido normalmente o tema da campanha da fraternidade? Olha, o tema da campanha da fraternidade, cada ano, é um tema que tem uma implicação, obviamente, uma fundamentação bíblica, religiosa, mas é um tema também relevante para a sociedade. Existiram campanhas da fraternidade nas quais a igreja propôs a reflexão acerca dos idosos, o cuidado com os idosos, cuidado com os doentes e assim sucessivamente. Os jovens, o ano passado foi os jovens, até mesmo em virtude da Jornada Mundial da Juventude que nós vivemos aqui no Brasil. E esse ano a igreja convida a refletirmos sobre a realidade do tráfico humano, que é uma realidade até mesmo silenciosa, a gente não ouve tanto, deveria até ser mais enfatizada. Mas com essa campanha da fraternidade, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está querendo justamente chamar a atenção da sociedade para reflexão e para posteriores ações contundentes, não é? Na direção de conter essa onda avassaladora do tráfico humano, que no Brasil é muito presente. É a terceira maior fonte de renda no tráfico do Brasil, só perde para as armas e para as drogas, depois já vem o tráfico humano. Que loucura, né? Então movimenta
movimenta muito dinheiro e é um mercado, é um submundo muito presente, principalmente nas regiões mais pobres. Não é? Quantas crianças, isso é estatística também, não são adotadas para se tornarem bancos de órgãos. Está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Não é? Então a igreja chama em voga essa reflexão para que posteriormente também, né, aqueles que competem ali têm as competências para agirem diante dos instrumentais jurídicos e legislativos possam se posicionar também para que a sociedade, os menos favorecidos, possam também ser ouvidos. Inclusive, Regiane, quem tiver a oportunidade de ler, o Papa Francisco escreveu uma carta, daquele estilo dele, muito objetivo, né? Mas escreveu uma carta para nós, fiéis brasileiros, né? Sobre o tema da campanha da fraternidade. Eu ia comentar justamente sobre isso. Ele mandou um recado específico para a gente, específico, já que nós temos índices alarmantes em cima desse tema, sem dúvida. E com todo o seu carinho, ele falou, olha, ainda até relembrou, quando ele esteve aqui o ano passado, ele disse, eu fui muito bem acolhido aí o ano passado, começou a carta assim, né? Estou muito feliz por estar me dirigindo a vocês. E uma coisa que o Papa Francisco falou que me chamou muita atenção, ele falou assim, nós não podemos, né, viver em paz, ficar em paz, no sentido de consciência tranquila, enquanto sabemos que as pessoas estão sendo tratadas como mercadoria, não é? Os seres humanos, principalmente as crianças, não é? Principalmente as pessoas menos favorecidas. Então é um tema muito interessante. Eu, como sacerdote, me alegro, não é, por perceber essa iniciativa belíssima da CNBB, como em todos os anos, não é? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem sido muito feliz na elucidação ali dos temas que verdadeiramente precisam ser colocados na discussão pública para que os instrumentais necessários ao combate desses males seja cada vez mais aperfeiçoado. É verdade. E é muito importante, cada vez que o Papa Francisco manda uma mensagem ou diz alguma coisa a nosso respeito, sempre tem uma repercussão muito bacana, muito positiva, né? Em cima dos fiéis brasileiros. Haja vista o que aconteceu aqui na presença do Papa no Brasil, né? As transformações que ele causou, né? Então, realmente é importante que a gente leia esse texto que você colocou, não é, Padre? Sem dúvida. E, olha, não tem uma página, um texto muito curto, mas eu, não só porque sou padre, mas eu sou apaixonado pelo que o Papa Francisco escreve, pelo jeito que ele fala, pelo carinho que ele expressa. E eu acredito que o discurso mais profundo do Papa Francisco não são os das palavras, são os dos atos. Os exemplos que ele Por isso deixa, que isso apetece tanto o nosso coração e deixa a gente cheio de alegria a nos encontrar com as palavras, com as saudações dele, porque de fato é um mensageiro da paz. O desprendimento e a humildade que ele prega realmente devem ser seguidos, as pessoas devem prestar mais atenção nisso, com toda certeza. E essa questão que você falou da caridade, também da quaresma, né, para a gente encerrar, eu acho que fica também muito interessante a gente deixar essa dica, enfim. A quaresma como esse momento de reflexão, né, como você falou, que é importante que as pessoas reflitam muito mais e façam muito mais caridade e parem para pensar também nas atitudes que elas estão tendo no dia a dia. Muitas vezes uma caridade, além de olhar para o armário, como você muito bem colocou, mas uma caridade de falar um muito obrigada, um por favor, as gentilezas do dia a dia, né, que as pessoas também muitas vezes estão deixando de lado, não é, Padre? É muito importante que a gente também pegue esse período para também fazer essa reflexão, né? Sem dúvida. Eu acredito que a reflexão ela é sempre bem-vinda e principalmente, como o Papa escreveu uma mensagem também, falando ainda do Papa Francisco, ele escreveu uma mensagem para a quaresma, não é, que foi publicada a 26 de dezembro do ano passado. Muito linda. E ele dizia justamente que Jesus se encarna na história assumindo a nossa realidade humana em todos os aspectos. E ele foi discorrendo, foram 3 páginas ali, e em alguns momentos ele falava também dessa importância da caridade vivida nas pequenas coisas. A gente só se torna grande quando começa a ser grande a partir do que é pequeno. A gente só se torna uma pessoa de paz, uma pessoa melhor, quando a partir das pequenas realidades do cotidiano a gente aprende a viver essa paz e a transmitir essa paz. Então essa gentileza é essencial. O jeito que eu me dirijo às pessoas, como sacerdote eu digo, não é, como é importante a gente saber conversar dentro de casa. Olha, às vezes os grandes problemas na vida familiar, eles começam em pequenas coisas, em pequenos dissabores mal digeridos, mal gerenciados. Como não vão existir divergências na família? Isso é ilusão, sempre vai existir. Mas quando existe a disposição de amar, de perdoar, de recomeçar, de ser gentil, de amar nas pequenas coisas, a paz acontece e a reconstrução de qualquer realidade se torna possível. Deus se tornou gente em Jesus Cristo para nos mostrar isso, que com o amor tudo pode ser transformado. Então é um tempo muito especial para refletirmos e para injetarmos amor nas pequenas coisas. Isso que você falou é muito importante mesmo. Às vezes as pessoas são gentis fora de casa, com os outros, com os terceiros, e não são gentis dentro de
casa, com os seus, né? Com os próprios familiares, acabam sendo, enfim, grosseiros. E eu acho que a gente tem que prestar atenção em tudo que está em volta da gente, né? Sem dúvida. Falou tudo. Obrigada, viu, padre? Adorei essa entrevista. Realmente, esse momento de reflexão é para que a gente pare e pense em como a gente quer que o mundo seja daqui para frente, para que ele seja, claro, muito melhor. Vamos falar dos seus livros para a gente terminar? Vamos sim, Regiane. Esses aqui foram os presentes que eu trouxe para você. Eu te peço desculpa que a letra do padre é muito feia. Mas com muito carinho. Esse aqui é o primeiro livro, Construindo a Felicidade. Fiz uma dedicatória, por isso que estou falando da minha letra, não é? Tá aqui, ó. Esse é o primeiro livro, Construindo a Felicidade. Não, vou discordar de você. Dá para entender, totalmente, dá para entender totalmente. A mensagem também é linda. Muito bacana. Construindo a Felicidade, esse é o Curar-se para Ser Feliz, que fala da cura dos afetos e das emoções. Um componente essencial para que a gente cresça, adquira maturidade e, consequentemente, consiga ser feliz, principalmente na vida relacional. São 2 livros, presentes para você. Também uma proposta para quem quiser entender um pouco mais como funciona essa felicidade que vem do coração de Deus, haja vista que Deus quer que todos nós sejamos felizes. Ele nos criou para ser felizes, não para viver uma vida mais ou menos, não, mas uma felicidade de verdade. Como disse o Evangelho de João, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Um objetivo muito nobre, com toda certeza, né? Sem dúvida. E um convite também para uma leitura muito bacana agora para a Quaresma, para um momento de reflexão também, né? Vou agradecer então o padre Adriano Zandoná, missionário da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Vou deixar aqui também esse horário é dos encontros que vocês têm lá, às 8 horas da manhã, no dia 16 de março? Isso, justamente, Regiane. Eu quero também estender o convite. A sede da comunidade Canção Nova, da qual eu sou membro, está em Cachoeira Paulista, próxima à Aparecida do Norte. Mas eu sou padre da Canção Nova aqui em São Paulo, na capital. Estou aqui na capital. E nós vamos ter um evento muito lindo, dia 16 de março, chamado Canção Nova Abraça São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Regiane, vão ser mais ou menos 10 mil pessoas, dentre elas 80% jovens, o dia inteiro, louvando a Deus, escutando a palavra de Deus, escutando mensagens de paz, sem drogas, sem bebida, sem violência, um espetáculo de fé e de alegria. Eu fico encantado. Eu sou um padre jovem ainda, mas quando eu estou ali sob o altar, celebrando, olhando aquela multidão, eu fico encantado e até choro, às vezes, de emoção, de perceber a beleza que está acontecendo. Então, um evento fantástico no ginásio do Ibirapuera, dia 16 de março, a partir das 8 da manhã, Canção Nova Abraça São Paulo, comigo, com o padre Roger Luiz, outro sacerdote, o padre Serginho aqui de São Paulo, o padre Paulinho, a Luzia Santiago, Salete Ferreira também, que é uma cantora católica. Então vai ser um dia muito especial e quem quiser mais informações é só ligar no 3382-9800, 3382-9800. Lembrando que as vagas são limitadas, que só cabem 10 mil pessoas lá, senão os bombeiros nos pegam. Então é melhor o pessoal correr. Ou então acessar o site, né? sãopaulo.cançãonova.com, tudo sem a pontuação, né? sãopaulo.cançãonova.com. Muito obrigada, padre. Até uma próxima aqui no Revista da Cidade. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Muito obrigada.